Alguns animais, como gatos ou cachorros, e até periquitos ou hamsters, servem de boa companhia para o ser humano. Mas existem pessoas que, acostumadas com esses bichinhos de estimação, ao verem um animal selvagem com recursos mortais, confundem as coisas e acabam se aproximando demais até que o pior acontece. Algumas dessas interações assustadoras foram flagradas pelas câmeras e será exatamente isso que nós iremos ver aqui hoje. Eu sou o Pockey e o tema de hoje é: idiotas foram devorados vivos por animais mortais. O hipopótamo chamado Humphrey foi resgatado e adotado por Marius Els quando ainda era filhote. As imagens de Marius montando no animal, conhecido por ser muito agressivo e perigoso, viralizaram na internet, atraindo a atenção da mídia que o entrevistou várias vezes. Marius sempre falava sobre a ótima relação que tinha com Humphrey, afirmando que o hipopótamo deixava até mesmo que ele escovasse seus dentes, considerando-o como um filho. No entanto, em um certo dia, o hipopótamo agiu de forma inesperada e selvagem, atacando Marius com várias mordidas e arrastando-o para o rio próximo à sua casa. Infelizmente, Marius não sobreviveu ao ataque, que marcou um trágico fim para a relação entre homem e animal. As motivações para o ataque do hipopótamo não são claras, mas esses animais são responsáveis pelo maior número de mortes de humanos no mundo, devido à sua natureza territorialista e agressiva. Eles atacam qualquer um que se aproxime ou ameace seu espaço, utilizando sua enorme força e uma mordida extremamente potente para dominar suas vítimas. Relatos indicam que pouco antes do ataque a Marius, Humphrey já apresentava comportamentos agressivos e estranhos. Ele teria perseguido 2 canoístas que navegavam em um rio próximo à fazenda de Marius, além de ter tentado fugir da propriedade, atacando jogadores de golfe em um campo vizinho. Apesar disso, Marius conseguia acalmá-lo com alimentos. Infelizmente, a última vítima do hipopótamo acabou sendo seu próprio dono. No Badaling Wildlife World, um famoso safari próximo a Pequim, na China, aconteceu um dos casos mais polêmicos envolvendo visitantes e animais selvagens. Em 2016, uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher de sobrenome Zhao saiu do carro na área dos tigres, algo claramente proibido. Poucos segundos depois, foi puxada e arrastada por um deles. A história não termina aí. Desesperada, a mãe dela também saiu do carro correndo para tentar ajudar, mas acabou sendo atacada por outro tigre e não resistiu. O parque, que permite aos visitantes dirigirem com seus próprios carros entre os animais, já tinha placas de alerta espalhadas por toda a área, pedindo que ninguém deixasse o veículo em hipótese alguma, exatamente para evitar cenas como essa. Zhao contou mais tarde que se sentiu mal dentro do carro e achou que estava em uma zona segura, por isso decidiu descer. Depois processou o parque pedindo indenização milionária, alegando que não houve uma ação rápida de resgate. O governo chinês, no entanto, concluiu que os avisos eram suficientes e que a principal causa do acidente foi o descumprimento das regras. O caso gerou enorme repercussão nas redes sociais chinesas. Enquanto alguns chamavam a atitude da mãe de um ato de coragem, a maioria criticava Zhao por colocar todos em risco e ainda tentar responsabilizar o parque. Hoje esse episódio é sempre lembrado como um alerta de que em locais que abrigam animais perigosos, qualquer descuido pode custar caro. Afinal, sair do carro em meio a tigres nunca é uma boa ideia. Um cenário inesperado assustou moradores de ensino em Los Angeles quando um enorme enxame de abelhas tomou conta de uma rua residencial no fim da tarde. O ataque aconteceu repentinamente e deixou pelo menos 2 pessoas feridas, além de colocar a vizinhança em alerta. O enxame apareceu na região, fazendo com que autoridades pedissem que todos permanecessem dentro de casa e fechassem portas e janelas. Um homem foi levado ao hospital após receber várias ferroadas. Outro ferido foi um voluntário do Departamento de Polícia de Los Angeles que, ao tentar afastar as abelhas do rosto enquanto caminhava, acabou caindo no asfalto 2 vezes. Mesmo consciente, ele sofreu cortes e inúmeras picadas e precisou de atendimento médico antes de ser encaminhado ao hospital.
Apesar do susto e do caos causado pelo enxame, as vítimas receberam atendimento e o voluntário da polícia se recuperou bem. A ação rápida dos profissionais e o alerta para a comunidade ajudaram a evitar um incidente ainda mais grave. Dizzy Tuwo, uma cientista indonésia de 44 anos, foi fatalmente atacada por um crocodilo de estimação chamado Mary em janeiro de 2019, na ilha de Sulawesi. Dizzy, que era chefe de laboratório em uma fazenda de pérolas, estava alimentando o crocodilo de 4,4 metros e 700 quilogramas quando o incidente ocorreu. Alguns relatos sugerem que ela foi puxada para dentro do recinto pelo animal, enquanto outros acreditam que ela possa ter caído. Seus colegas encontraram seu corpo na manhã seguinte. As autoridades informaram que o crocodilo estava sendo mantido ilegalmente na fazenda e foi posteriormente transferido para um centro de conservação enquanto o proprietário era procurado. Imagine estar pilotando sua moto tranquilamente em uma estradinha de terra e do nada cruzar com um carneiro nervoso. Foi isso que aconteceu em Nelson, na Nova Zelândia, e esse encontro rodou o planeta todo. O motociclista subia uma ladeira de trilha quando deu de cara com um animal, um carneiro enorme de chifres pesados e com cara de poucos amigos. Sem pensar duas vezes, o bicho avançou contra a moto e deu uma cabeçada tão forte que derrubou o piloto no chão. A partir daí virou briga de resistência. O carneiro não recuava, continuava investindo, empurrando e tentando atingir o rapaz com mais cabeçadas. Para piorar, o motociclista não tinha como dar meia volta. A trilha era íngreme e se ele virasse de lado poderia levar um golpe direto na perna. Segundo ele contou depois, aquele carneiro já era famoso na região por atacar todo mundo. Até cachorros de caça já tinham sido alvos dele. Então a única saída naquela hora foi improvisar. O motociclista entrou no meio da floresta, sendo perseguido ainda pelo carneiro. Assim, teve tempo suficiente de voltar para a moto antes de o animal conseguir alcançá-lo. Foi por pouco, mas ele conseguiu sair, com a moto quase levando outra cabeçada. Pela braveza desse bicho, deve estar até agora correndo atrás das pessoas. Ronald Huff, um ex-soldado americano, foi encontrado já sem vida em casa, onde servia de alimento para 7 varanos do Nilo, espécie de lagarto da mesma família que o dragão de Komodo, e que pode atingir 2 metros de comprimento. O homem estava desaparecido havia vários dias, e os vizinhos resolveram dar o alerta às autoridades. A polícia foi à casa de Ronald e bateu a porta, mas ninguém atendeu. Nada os preparava para o cenário que encontraram. Quando finalmente conseguiram entrar no apartamento, descobriram o corpo de Huff no chão, já desconfigurado por conta de seus lagartos de estimação. Alguns vizinhos de Huff também acabaram presenciando a cena e disseram ter tido pesadelos constantes por conta do acontecido. A autópsia não conseguiu apurar a causa exata do falecimento, mas, segundo a polícia, tudo indica que Ronald parecia estar tentando fugir pela porta de casa enquanto estava sendo atacado pelos répteis. Ronald também já tinha contado a alguns amigos que os animais já o teriam mordido por diversas vezes e deixado algumas cicatrizes. Os varanos do Nilo são carnívoros e venenosos. Habitualmente comem pequenas aves e outros répteis, mas em conjunto, no caso eram 7, podem sim tirar a vida de um ser humano. Ciclistas passavam por uma estrada de terra quando se depararam com um boi aparentemente perdido, que teria fugido do pasto e se encontrava bem assustado. Ao se aproximarem do animal, eles perceberam que o mesmo estava se comportando de maneira bem estranha e raivosa, por isso decidiram ter cuidado. No entanto, mesmo se aproximando com cuidado e tentando passar bem no canto da estrada, o boi se enfureceu e foi para cima dos ciclistas, que precisaram largar as bicicletas e correr para o mato. Não, ele tá vindo. Ai! Felizmente, ninguém se machucou gravemente.
Alexandra Black, uma estagiária de 22 anos no Conservator Center em Burlington, Carolina do Norte, foi fatalmente atacada por um leão em 2018. Durante uma limpeza rotineira supervisionada por um tratador profissional, o leão escapou de uma área trancada e atacou Alexandra. Tentativas de sedar o animal não obtiveram sucesso, levando os policiais a abaterem o leão para recuperar o corpo da vítima. Alexandra havia se formado recentemente na Universidade de Indiana com um diploma em comportamento animal e estava no centro havia cerca de 2 semanas. Sua família destacou que ela era apaixonada por animais e estava iniciando sua carreira na área. Infelizmente, tudo foi interrompido de forma trágica. O Conservator Center, fundado em 1999, abriga mais de 80 animais de 21 espécies diferentes, incluindo 15 leões. Após o incidente, o centro foi temporariamente fechado para avaliação dos protocolos de segurança. Durante a final do Jeffreys Bay Open, na África do Sul, o surfista australiano Mick Fanning estava na água, esperando a onda, quando sentiu um puxão estranho na cordinha da prancha. No segundo seguinte, viu uma barbatana cortando o mar atrás dele. Era um tubarão. E não apenas um. A Liga Mundial de Surf depois confirmou que havia 2 animais rondando a área. Um deles chegou a morder a tira que prendia a prancha ao pé de Fanning, separando o surfista da única coisa que poderia mantê-lo flutuando. Sem tempo para pensar, ele reagiu instintivamente, desferindo um soco nas costas do animal e tentando se afastar. O público acompanhava tudo em choque, já que a transmissão estava sendo feita ao vivo. Enquanto isso, motos aquáticas da organização correram até o local e conseguiram puxar Mick e o também australiano Julian Wilson para fora da água. As we look at Fanning on the rankings, you can see a little splash. Oh. You kind of just want to hug him. But you wrestled the shark. Hey. Apesar da tensão, ninguém se feriu. A competição foi interrompida imediatamente e os 2 finalistas dividiram os pontos e o prêmio. Mas as gravações correram o mundo, justamente por ser a primeira vez que um ataque desses aconteceu durante um torneio profissional. Mais tarde, Mick contou que enquanto nadava em direção à praia, só pensava se o tubarão voltaria para uma segunda investida. A mãe dele, que assistiu de casa na Austrália, disse ter passado pelos minutos mais aterrorizantes da vida. Nessa baía, Jeffreys Bay, os tubarões brancos já fizeram vítimas fatais, e a cada onda surfada existe um risco real de outro ataque acontecer. Sandra Piovesan, uma mulher de 50 anos residente em Salem Township, Pensilvânia, foi fatalmente atacada por seus cães híbridos de lobo em julho de 2006. Ela mantinha 9 desses animais em um cercado elétrico em sua propriedade. Em 17 de julho de 2006, o corpo de Piovesan foi encontrado dentro do recinto com ferimentos graves. A autópsia confirmou que ela estava viva no momento do ataque e morreu devido à perda de sangue. 2 anos antes do incidente fatal, um amigo de Piovesan foi atacado por um dos híbridos, mas não registrou uma queixa formal. Autoridades locais e especialistas em animais haviam expressado preocupações sobre os perigos de manter híbridos de lobo como animais de estimação, destacando que, ao contrário dos lobos selvagens que temem humanos, esses híbridos podem ser mais propensos a ataques. Após o incidente, os 8 híbridos que estavam no recinto foram sacrificados para permitir a recuperação segura do corpo de Piovesan. Um 9º híbrido, que vivia dentro de casa junto com 2 Rottweilers, foi levado para um abrigo de animais. Um grupo de turistas no Alasca passou por um instante tenso durante uma visita à Baía de Chinichina. Eles observavam um urso cavando buracos no solo, a cerca de 25 metros de distância, quando de repente outro urso pardo surgiu correndo em direção a eles. O que poderia ter virado tragédia foi controlado pelo guia Martin Boland, que tem mais de 10 anos de experiência nesse tipo de expedição. Ele não pensou 2 vezes antes de correr em direção ao animal, gritando enquanto balançava os braços para assustá-lo. A estratégia funcionou. O urso, provavelmente apenas blefando, desistiu e voltou para a água. O
momento foi registrado em vídeo e acabou viralizando nas redes sociais. Nas imagens dá pra ver a correria e o susto dos turistas, mas também a calma impressionante do guia. Depois do episódio, a empresa Scenic Bear Viewing, responsável pelo passeio, publicou um aviso: nunca corram de um urso pardo. A maioria dessas investidas são apenas intimidações, e fugir só aumenta o risco, já que o animal tem instinto de perseguição. Segundo o Serviço de Parques Nacionais dos Estados Unidos, existem diferenças claras entre um blefe e um ataque real. No blefe, o urso faz movimentos bruscos, mas recua. Já no ataque de verdade, ele parte pra cima rapidamente e aí as recomendações mudam. Com o urso pardo, a instrução é se fingir de morto. Já com o urso negro, a única saída é lutar. Nesse caso, a coragem de Martin salvou o dia. Observar um urso de perto pode ser fascinante, mas também perigoso demais para quem não sabe o que está fazendo. A câmera de segurança da entrada de uma casa registrou o momento em que um casal de moradores e o animal de estimação dos mesmos se depararam com um cervo no local e, ao tentarem espantar o animal, o resultado foi assustador. O registro mostrou o exato momento em que primeiramente a mulher sai e se depara com o animal. Logo depois, o pequeno cão de estimação sai e vai na direção do animal, que se defende, dando chifradas e afastando o cão. Assustada e com medo de que o cão fosse ferido, a mulher tenta protegê-lo, mas também é atacada pelo cervo, que desfere chifradas e a derruba no chão. Depois de algum tempo ali enfrentando o animal, eles conseguem se desvencilhar. O animal cansa e também se afasta, indo embora. Os momentos foram de tensão, mas felizmente todos ficaram bem. Um homem que estava próximo a um córrego avistou alguns cervos na beira do local e resolveu se aproximar para interagir com os animais, algo que não é nenhum pouco recomendado. Ao se aproximar, os animais logo se sentem incomodados, e um deles então resolve se defender e parte para cima do homem com cabeçadas e chifradas, derrubando-o no chão com tudo. Ele ainda tenta se defender dos ataques, porém está lidando com um animal selvagem e muito forte, que o derruba no chão como se fosse um papel e prossegue o ataque, até que finalmente ele consegue se levantar e fugir. Posteriormente, ele gravou um vídeo mostrando seu estado, com a roupa toda rasgada, alguns ferimentos superficiais no corpo, mas felizmente o pior não aconteceu. Fica o alerta com o cuidado que se deve tomar e jamais se aproximar de animais selvagens. Em dezembro de 2016, em Tampa, Flórida, Brenda Guerreiro, de 52 anos, tentou vestir seu pitbull misto, chamado Scarface, com um suéter de Natal, o que acabou não sendo uma boa ideia. O cão reagiu agressivamente mordendo seu braço. Seu marido, Ismael Guerreiro, de 46 anos, interveio para ajudá-la, mas também foi atacado. O filho do casal, Antoine Harris, de 22 anos, tentou conter o animal, chegando a esfaqueá-lo na cabeça e no pescoço, mas também foi mordido. Os três conseguiram se refugiar dentro de casa, deixando o cão no quintal. Quando as autoridades chegaram, Scarface mostrou-se extremamente agressivo. Mesmo após ser atingido por uma arma de choque e uma arma de balas de borracha, o cão conseguiu entrar na casa novamente, onde duas crianças estavam presentes, mas não foram feridas. Eventualmente, o animal foi capturado por oficiais de controle de animais usando um bastão de captura. A terrifying sight. A pit bull covered in his own blood and probably the blood of his owner, Brenda Guerreiro. She was attacked late this afternoon outside her... Brenda Guerreiro foi submetida a uma cirurgia devido aos ferimentos, que, embora graves, não foram fatais. Scarface foi posteriormente submetido à eutanásia, devido à gravidade dos ferimentos que sofreu durante o incidente e ao risco que representava para a segurança pública. Dois irmãos, uma criança de 6 anos e um adolescente de 13, foram atacados por um cachorro em setembro de 2024, no meio da rua na cidade de Areia, no Brejo da Paraíba. O ataque aconteceu enquanto os dois caminhavam pela via, quando um cão da raça Pitbull saiu repentinamente e avançou contra eles. A criança mais nova foi atacada primeiro e, ao tentar defender o irmão, o adolescente também acabou ferido. A ação foi registrada por câmeras de segurança e durou cerca de 1 minuto e meio, até que moradores
moradores da região intervieram usando objetos para afastar o animal. Os 2 irmãos foram socorridos e levados para o hospital de Areia, onde receberam atendimento médico e precisaram levar pontos nos ferimentos. Apesar da gravidade da situação, nenhum deles corre risco de morte. O dono do cachorro foi identificado e prestou esclarecimentos à polícia. E a Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias do ataque e as responsabilidades pelo ocorrido. Um dos casos mais surreais envolvendo animais e seres humanos aconteceu recentemente no Chile, e por pouco não terminou em tragédia. Adrián Simancas, de 23 anos, estava curtindo um passeio de caiaque com o pai na região de Punta Arenas, no extremo sul do país. O mar estava agitado por causa do mau tempo, mas nada que parecesse muito fora do normal. De repente, uma baleia jubarte surgiu das águas engolindo Adrián junto com o caiaque. O jovem ficou preso dentro da boca do animal por alguns segundos, que devem ter parecido uma eternidade. Hey! Agárralo, agárralo, vete para la orilla. Tranquilo, tranquilo. A cena inacreditável foi registrada pela câmera acoplada no caiaque do pai. Nas imagens dá pra ver o momento em que a baleia abre a boca gigante e de uma vez leva o rapaz. Pouco depois ela cospe tudo e vai embora como se nada tivesse acontecido. O mais impressionante é que Adrián saiu ileso. Nenhum ferimento. Apenas o susto de quase virar parte do cardápio de um dos maiores animais do planeta. Baleias jubarte costumam se alimentar de peixes pequenos e não têm interesse em humanos. O encontro foi resultado do acaso. O caiaque estava no lugar errado, na hora errada. Adrián contou depois que só teve tempo de sentir a pressão e a escuridão ao redor. E quando se viu de volta à superfície, mal acreditava que estava vivo. Ele se tornou uma pessoa com uma história e tanto para contar. E ainda por cima com o vídeo para provar que realmente aconteceu. Dennis Moore, um homem de 62 anos de St. Louis, Missouri, foi encontrado sem vida em 10 de julho de 2022, em um beco na Avenida San Francisco, próximo à sua residência. As autoridades suspeitam que ele tenha sido vítima de um ataque de cães, pois seu corpo apresentava traumas significativos. A esposa de Dennis, Melvina Moore, expressou profunda dor e choque com o ocorrido, mencionando que as autoridades não permitiram que ela visse o corpo devido à gravidade dos ferimentos. O Departamento de Saúde de St. Louis recomendou a eutanásia dos cães envolvidos no ataque, enfatizando a gravidade da situação e a necessidade de prevenir futuros incidentes. O trágico evento mostrou a importância da posse responsável de animais de estimação e da implementação de medidas de segurança para prevenir ataques de cães em áreas residenciais. Caimane Ventura é um homem que ficou gravemente ferido por um tubarão enquanto tentava ajudar o próprio animal, nas águas ao largo da ilha do Havaí, Estados Unidos. Ventura e alguns amigos estavam em uma expedição de pesca submarina quando encontraram um tubarão ponta preta preso em redes e linhas de pesca abandonadas. Ao ver o animal claramente em apuros, ele decidiu intervir para tentar libertá-lo das redes. Segundo o próprio Ventura, no início o tubarão parecia calmo enquanto ele tentava tirar o equipamento preso no animal. Mas a situação mudou rapidamente quando o tubarão se assustou com a aproximação de outra pessoa ao lado dele. Foi então que, num movimento brusco, o tubarão impulsionou-se para fora da água, caiu sobre Ventura e mordeu sua coxa esquerda com força. O mergulhador descreveu a sensação do ataque como um impacto afiado e com pressão quente, e viu a própria carne exposta na perna. Mesmo com a dor intensa e a hemorragia, ele nadou até a costa por conta própria, montou um torniquete improvisado com cordões da roupa de mergulho e alcançou a praia. Pouco depois, amigos o ajudaram até uma estrada onde equipes de emergência o encontraram e ele foi transportado de helicóptero para o hospital. Os médicos informaram que o tubarão arrancou cerca de 1/3 do músculo da sua coxa e cortou um tendão, e Ventura precisou de 70 grampos e 90 pontos de sutura para fechar os ferimentos. Ele foi submetido à fisioterapia e iniciou o processo de recuperação que levaria cerca de 1 ano.
Um jogador de golfe chamado Stanny acabou virando piada mundial depois de fugir de um cisne durante uma partida em Grimsby, na Inglaterra. O vídeo foi gravado em 2014, mas voltou a circular anos depois e já acumula centenas de milhares de visualizações. O vídeo começa com Stanny e alguns amigos curtindo a tarde no campo. Acontece que a bola caiu perto das aves, que não estavam querendo sair dali. Stanny tentou ameaçá-las com seu carrinho de golfe, mas aí é que a coisa azedou para ele. Em vez de fugirem, foram para cima do carrinho e do próprio Stanny, com asas abertas e peito estufado. O golfista tentou escapar e a perseguição é hilária. Dá pra ouvir os amigos rindo sem parar enquanto ele corre desesperado, tentando manter distância do animal. O cisne não recua fácil e continua indo atrás, deixando claro quem manda naquele território. Esse tipo de cena pode até parecer engraçada, mas quem já foi atacado por um cisne sabe que as mordidas deles podem machucar. Essas aves são bonitas, sim, mas também são territorialistas e bem agressivas, principalmente se sentirem ameaçadas. E no caso de Stanny, bastou um gesto de provocação para ele se tornar o alvo da vez. Pelo menos ninguém saiu ferido dessa história. Só o ego do Stanny, que deve ter se machucado bastante. Aleta e Stacy era uma mulher que amava serpentes. Junto de seu noivo, o casal possuía cerca de 75 cobras guardadas em gaiolas dentro de casa, porém, infelizmente, esse amor terminou em tragédia, em um caso que repercutiu por todo o mundo. Aleta, infelizmente, foi encontrada já sem vida dentro de seu quarto pelo noivo, que a princípio não sabia o que havia acontecido. A polícia então foi acionada e logo foi descoberto o que parecia ser uma mordida em seu braço. Ao investigar melhor, foi identificado que a gaiola onde havia uma mamba negra estava com o cadeado aberto e a cobra não estava lá. Uma busca se iniciou e a serpente foi achada posteriormente em outro cômodo da casa. Como você já deve ter percebido, foi concluído então que Aleta Stacy perdeu a vida depois de ser picada pela mamba negra que possuía de estimação em sua casa. A espécie é uma das mais venenosas do mundo, podendo tirar a vida de um ser humano em instantes. Amigos da vítima e o próprio noivo ficaram sem entender por que Aleta não se comunicou ou ligou para a emergência. O que se suspeita é que ela teria medo de perder todas as cobras, que eram o seu grande amor. Uma hipótese levantada indica que ela pode ter pensado que conseguiria resolver a situação sozinha, mas infelizmente acabou não resistindo. Das mais de 60 cobras retiradas da casa, 56 eram venenosas. O ciclista de mountain bike Evan van der Spy, que competia pela equipe Jeep África do Sul, foi pisoteado por um antílope vermelho em disparada enquanto participava de uma corrida de mountain bike em Pietermaritzburg, na África do Sul, e o momento acabou viralizando na internet. O incidente aconteceu durante uma prova realizada em uma área de reserva natural, quando o animal saiu repentinamente da vegetação e atravessou a trilha em alta velocidade, colidindo violentamente com o atleta e o derrubando da bicicleta. Toda a cena foi registrada por uma câmera acoplada à bicicleta de outro competidor, o que contribuiu para a rápida disseminação do vídeo nas redes sociais e em portais de notícias ao redor do mundo. Apesar do impacto impressionante, Ivan van der Spy não sofreu ferimentos graves, sendo levado ao hospital apenas por precaução, com dores no pescoço e um leve traumatismo. O episódio se tornou um dos casos mais inusitados já registrados em competições esportivas, chamando a atenção para os riscos de provas realizadas em ambientes naturais, onde encontros inesperados com animais selvagens podem acontecer. Charla Nash foi vítima de um ataque brutal por um chimpanzé chamado Travis em 16 de fevereiro de 2009, em Stamford, Connecticut. Travis, um chimpanzé macho de 14 anos e aproximadamente 90 quilogramas, era mantido como animal de estimação por Sandra Harold, que o havia criado desde a infância. Conhecido localmente por seu comportamento sociável, Travis aparecia em comerciais de televisão e participava de atividades públicas. No dia do incidente, Travis
Travis escapou de casa levando as chaves do carro de Sandra. Preocupada, Sandra solicitou a ajuda de sua amiga Charla Nash para persuadir o chimpanzé a retornar. Ao ver Charla segurando um boneco Elmo, um de seus brinquedos favoritos, Travis tornou-se agressivo e a atacou violentamente, causando ferimentos graves em seu rosto e mãos. Sandra tentou intervir usando uma pá e uma faca para deter o animal, mas sem sucesso. Desesperada, ela chamou o serviço de emergência, e os policiais que chegaram ao local acabaram abatendo Travis após ele tentar entrar em seu veículo. Send the police! What's the problem there? The chimp killed my friend! Charla now lives on her own. I go this way. I know you have somebody who comes in Monday through Friday to help out and aid, but... Charla Nash sofreu mutilações severas, incluindo a perda dos olhos, nariz, lábios e mãos. Após múltiplas cirurgias, ela recebeu um transplante de rosto e de mãos, embora o transplante de mãos tenha sido posteriormente rejeitado. O ataque gerou debates sobre a posse de primatas como animais de estimação e levou à proposta de leis mais rigorosas sobre a propriedade de animais exóticos nos Estados Unidos. Durante um episódio do programa Shark Week, foi exibido um registro impressionante que mostra como um tanque de oxigênio acabou salvando um turista de um ataque de tubarão. Nas imagens é possível ver o momento de extrema tensão em que o animal se aproxima de forma agressiva e chega a atacar o mergulhador, mordendo diretamente o cilindro de oxigênio que ele carregava. A reação do tubarão ao morder o equipamento acabou desviando o ataque do corpo da vítima, funcionando como uma espécie de barreira improvisada e permitindo que o turista escapasse sem ferimentos graves. A cena, exibida como parte da programação especial do Shark Week, reforça o quão imprevisíveis podem ser os encontros com tubarões e como em situações extremas, o treinamento pode ser crucial para salvar vidas, já que os mergulhadores ao redor agiram rápido, espantaram o tubarão e levaram o turista de volta à embarcação. Uma família americana na Flórida passou por um momento tenso na cidade de Lehigh Acres. Por incrível que pareça, um javali selvagem de quase 140 quilos simplesmente atravessou a porta de vidro da casa de Ed Wells, indo parar na sala de estar. O ataque começou pelo cachorro da família, que acabou ferido e precisou de pontos. Quando Ed percebeu o que estava acontecendo, tentou espantar o animal, mas logo viu que não teria chance contra aquela força bruta. A solução foi recuar para a cadeira e usar o andador como escudo. Segundo a filha dele, Stacy, esse gesto simples pode ter salvado sua vida. O mais assustador é que o animal não saiu correndo logo em seguida. Ele ficou dentro da casa meio perdido durante uns 45 minutos. Ed, sentado a poucos metros, não podia fazer nada além de esperar. Quando os policiais chegaram, tentaram laçar o animal, mas ele reagiu e avançou contra os agentes. No fim, o javali acabou fugindo para a mata, deixando a família em choque e a casa destruída. You better stop it. Hey, bring me that rope. Right? Yeah, I've never seen anything like this. As autoridades locais reforçaram depois que, se algo parecido voltar a acontecer, a recomendação é não tentar ser herói. O certo é procurar abrigo, ligar para os órgãos de controle de fauna e deixar os profissionais lidarem com a situação. A impressão que fica é que um detalhe tão simples como uma porta de vidro exposta pode ser perigosíssimo na presença de um animal selvagem, capaz de entrar na sua casa e destruir todo o seu lar. Felizmente, o desfecho dessa história não foi mais trágico. Um vídeo viralizou mostrando o momento assustador em que um elefante selvagem atacou um turista na reserva de tigres de Bandipur, no estado de Karnataka, na Índia. No registro, um homem que havia saído do veículo para tentar se aproximar do animal, supostamente para tirar uma foto, é perseguido por um grande elefante selvagem que o atinge e o derruba no chão, enquanto outros turistas observam e filmam a cena. Depois de o homem cair, o elefante chegou a ficar sobre ele por alguns segundos, pressionando-o com a pata antes de se afastar espontaneamente, permitindo que a vítima escapasse.
Felizmente, o turista sobreviveu ao ataque com ferimentos, embora tenha sido levado às pressas para um hospital para receber atendimento médico. Em 2012, Terry Vance Garner, de 70 anos na época, foi visto pela última vez quando saiu de casa para alimentar os porcos, em sua propriedade rural no litoral do estado do Oregon, nos Estados Unidos. Após o desaparecimento, partes de seu corpo e de sua arcada dentária foram encontradas por um parente, e a polícia, que já estava à sua procura, acabou sendo informada. Considerando o caso bizarro e inusitado, a polícia não descartava nenhuma hipótese, abrindo até uma investigação criminal. Porém, depois de algum tempo de investigação, acabou-se descobrindo que quem havia feito aquilo com seu corpo eram seus próprios porcos, nos quais, ironicamente, ele havia ido tocar alimento. Acredita-se que Terry sofreu algum problema de saúde, como, por exemplo, um infarto, enquanto estava junto dos porcos e caiu ali já sem vida. Os porcos famintos apenas seguiram seus instintos de sobrevivência e, irracionalmente, entenderam que o corpo poderia se tratar de um alimento. O resultado foi o que já sabemos. Um promotor do condado onde ocorreu o incidente disse que um dos porcos já havia sido agressivo contra o fazendeiro, e todos, na verdade, pareciam ser bem agressivos. Cada porco pesava cerca de 300 quilogramas, ou seja, eram gigantes e precisavam de bastante alimento. Um vídeo inusitado mostra o momento assustador em que um homem foi atacado por um leão dentro do Marrakele Predator Park, um parque de predadores na África do Sul. A gravação, capturada em 28 de abril de 2018, mostra o homem caminhando perigosamente perto do grande felino dentro de seu espaço cercado antes que o animal se vire, o persiga e o ataque, agarrando-o e arrastando-o enquanto visitantes gritam em desespero. De acordo com o Daily Mail e reportagens citadas pela imprensa internacional, o homem seria o dono do parque e teria entrado no recinto para investigar um cheiro estranho que estava incomodando um dos leões, apesar das barreiras de segurança, e acabou surpreendido pela reação do animal. Oh my God! Please! A vítima sobreviveu ao ataque, tendo sido levada ao hospital em condição crítica e conseguiu se recuperar posteriormente. Mark Vögel, um alemão de 30 anos, foi encontrado já sem vida em seu apartamento em uma cena bizarra na qual estava deitado coberto por teias de aranha. Segundo relatos da polícia, cerca de 200 aranhas e algumas cobras estavam sobre seu cadáver no momento em que chegaram. Apaixonado por serpentes e aranhas, Mark tinha muitas espécies legalizadas que criava em sua casa, porém em certo dia, uma de suas aranhas de estimação, no caso uma viúva negra, o picou e assim ele perdeu a vida, servindo de alimento para todos os animais que lá estavam. O veneno da aranha viúva negra contém toxinas que agem no sistema nervoso central, causando diversos problemas no corpo humano, e claro, podendo levar à morte, como aconteceu com Mark, que infelizmente não resistiu e não conseguiu ajuda a tempo. Um registro que viralizou na internet mostrou um bisão enfurecido perseguindo um jovem garoto no Parque Nacional de Yellowstone. O vídeo publicado mostra o animal enfurecido perseguindo o garoto depois que um grupo de pessoas, em sua maioria adolescentes, se aproximou do animal para fotografá-lo. No entanto, após algumas pessoas cruzarem em sua frente, ele parece ter se assustado, irritou-se e passou a ir atrás do jovem, que teve que acelerar o passo para poder escapar. Por sorte, tudo não passou de um susto. E apesar do ataque, o bisão não prosseguiu perseguindo o garoto, que conseguiu se afastar e ficar em paz, porém bem assustado. Afinal, ver um animal daquele tamanho indo atrás de você não deve ser algo muito agradável.
Um ataque envolvendo uma treinadora e um tigre no zoológico de Kaliningrado, na Rússia, ocorreu em 5 de novembro de 2020 e ganhou destaque internacional. O incidente aconteceu durante o horário de funcionamento do zoológico, enquanto visitantes assistiam horrorizados. A treinadora, uma mulher com cerca de 50 anos, estava dentro do recinto do tigre, realizando tarefas de rotina como limpeza e manutenção. O tigre, chamado Typhoon, um macho de grande porte, a atacou inesperadamente, derrubando-a no chão. Visitantes presentes na cena começaram a gritar e atirar objetos no cercado para distrair o animal, o que permitiu que outros funcionários do zoológico interviessem rapidamente. A equipe do zoológico conseguiu afastar o tigre e resgatar a treinadora, que foi hospitalizada em estado grave com múltiplos ferimentos, mas sobreviveu ao ataque. Typhoon não foi sacrificado, já que as autoridades do zoológico consideraram o comportamento dele natural dadas as circunstâncias. O ataque levantou questões sobre protocolos de segurança em zoológicos, especialmente em situações em que os funcionários precisam dividir o espaço com animais perigosos. Esse é o vídeo, deixe seu like, beijão, falou, tchau.